Domingão com o clássico Bavi e jogos de volta das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. As dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, começando mais uma edição. Domingão com jogos bem interessantes, tá? Na Europa, muitos jogos clássicos, né, do continente. Também temos o Bavi aí, final, jogo de volta do Baiano. Vamos analisar esses jogos a partir de agora. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Faber, mano. Último final de semana sem Brasileirão, Isso. olha só. A partir da semana que vem, eu particularmente prefiro, tá? Muito melhor, né? Aí a gente vai trazer aquela regularidade, Brasileirão toda semana. A gente vai começar a entrar já em terceira fase de Copa do Brasil, já tem fase de grupos de Libertadores. Estou animado, Faber, mano. Boa, muito bem. Mas antes, enquanto esse enquanto momento chega, não chega, vamos para a um... realidade da edição de hoje, que é falar de estaduais, começando pelo o Bavi, Vibá, né? O Vibá, porque o mando é do Vitória no Barradão. Jogo domingo, 4 da tarde, né? Jogo de volta, né? Da final. A ida, o Bahia encaminhou, né? 2-0 na Fonte Nova. Poderia até ter feito mais, mas já tá com uma mão na taça, né? O Bahia, grande início de temporada, né? Classificação para a fase de grupos aí da Copa Libertadores. O elenco também é mais qualificado hoje do que o Vitória, né? O Bahia, desde que virou Bahia City aí, já tá começando a dar resultados. Mas é final, né, meus queridos? Final, é clássico, então vamos precisar dar uma analisada. Vamos chamar ele, o nosso aplicativo do Game Arena, pra gente trazer estatísticas, informações. Tem um QR Code aqui na tela, tá? Aponta a câmera do seu celular aí e pode baixar de forma gratuita. Vamos ver rapidamente aqui a tabela de classificação. Nas semifinais, o Vitória foi soberano diante do Atlético de Alagoinhas, né? Passou por cima. E o Bahia a mesma coisa, né? Até perdeu ali na ida por 2-1. Mas depois na volta foi 5-0, né? Na volta botou contra os principais ali, aí já foi tranquilo, 5-0. E na ida... do Peteleco, né? O cara da Jacuipense foi... foi o jogo do Peteleco, perfeito. E na ida, como a gente já adiantou, né? O Bahia venceu o Vitória por 2-0, beleza? Trazendo aí confrontos, Faber, mano. O Vitória vem de vitória, que deu uma animada, pelo menos, né? Contra o Sport. Né? 2 derrotas seguidas. E assim, não foi titular esse. Eu acho que o Vitória só tinha misto, 2 ou era 3 titulares. Cara, era mais pra reserva do que pra mim. Eu acho que só tinha o Janderson que fez o gol, inclusive, o zagueiro também. O Lucas Halter também, enfim. Venceu o Sport, né? Duelo de leões rubro-negros nordestinos. O Vitória levou a melhor. Mas antes disso... Cara, é porque o Vitória é curioso. Ele estava invicto na temporada até essa vitória aí na semifinal, com o jogo de volta da semifinal contra o Atlético de Alagoinhas, né? Campanha maravilhosa aí do treinador Thiago Carpini. E logo depois ele engata 2 derrotas preocupantes, né? Por quê? É eliminado em casa na Copa do Brasil para o Náutico, que não vivia um grande momento. E hoje, por mais que o Náutico seja um gigante do futebol nordestino, hoje é uma disparidade grande entre Vitória e Náutico, é um time de Série C, então pode se caracterizar aí como um vexame, né? Essa derrota dentro de casa e a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, e logo depois perdeu a final também para o seu maior rival por 2-0. Então foram 2 resultados aí que preocuparam bastante, então essa vitória contra o Sport foi importante, né? Muito bem. Vamos pro Bahia, né? O Bahia que vem bem aí, 2-1 no CSA com o time reserva, né? Completamente reserva. Agora, é inacreditável como o time reserva do Bahia é muito bom. É muito bom. Pô, a gente tá falando ali de Gilberto, de William José. Cara, é sensacional. O elenco do Bahia é muito bom. Sim, Nestor também, São Paulo. Eric, perfeito. Bom, venceu várias vitórias seguidas, né? Boston River, Jacuipense, Boston River, Vitória e CSA. Sofrendo pouco gol, tá? A única derrota do ano, inclusive, foi esse jogo contra a Jacuipense, né? Esse 2-1 na ida da semifinal. É um time que faz gol praticamente em todos os jogos, dificilmente passa em branco. Não, propõe acho que não muito passou em jogo, branco, né? Inclusive. Passou, acho que na ida contra o Boston River, né? Acho o 0-0. Jogo, né? Isso. Que não marcou aí nessa sequência com o time principal. Até na altitude contra o The Strongest ele deixou um golzinho. Deixou seu gol, ataque muito forte. Favoritaço, né? Favoritaço aí pro título. Vamos ver as odds agora? O Bahia não tem muito a dizer, né? A fase é muito boa, tá bem na Copa do Nordeste, tá na Libertadores, enfim, ganhou a ida. Vamos ver se a gente acha algum momento de valor nacional pra essa partida. E aí, Faber, mano, o Vitória favorito pro confronto, tá? A oddzinha 2,32 e a odd do Bahia 2,71. Faltou o Barradão, né? O Barradão é um diferencial, né? Teve esse jogo que ele perdeu pro Náutico, mas o Vitória é muito forte, atuando lá nos seus domínios, no Manuel Barradas, né? O famigerado. E afinal, jogo de volta, tensão. Ao meu ver, Faber, mano, é difícil cravar alguma coisa em termos de resultado final, tá? Onde eu enxergo mais valor, eu vou até destacar essa odd, pra quem quiser se arriscar nessa, é o handicap europeu mais 1 a favor do Bahia, que é a mesma coisa que o dupla hipótese, para o Bahia não perder o jogo. Eu não acho que o Bahia vai perder, tá? Mas pode acontecer, né? A gente tá falando de um Vitória em casa, numa final, vai precisar propor o resultado, torcida lotando. Pode vencer e não ser campeão, 1-0, Exato, por exemplo. Esse é o ponto. Como o Bahia fez um 2-0, 1-0 não é um palpite aí que eu descarto a favor do Vitória, não. Mas enfim, eu enxergo o valor naquela odd. 1,53 para o Bahia não perder. Cara, eu acho que tem seu valor, porque o Bahia realmente tá muito bem. Mas é porque meu palpite para esse jogo é 1-1, tá? Meu palpite para esse jogo é 1-1. E aí é onde eu vou destacar o ambas marcam. Sobre
custo-benefício e sobre contexto, eu acho que o ambas marcas ele tem mais valor do que esse dupla hipótese do Bahia. Por quê? A gente tá falando de um placar no jogo de ida que foi 2-0. O Vitória ele vai ter que se expor, ele vai ter que buscar o resultado. 1-0 para o Vitória não compensa, não e vale o Bahia a pena. com Pulga, Ademir, puxando contra-ataque, vai ser... Aí eu acho que esse jogo tá a cara do Vitória conseguir fazer 1-0 aí, aquela pressão, aquele jogo animado, e aí o Bahia é quem vai achar um golzinho no contra-ataque. Esse seria o meu palpite. Eu acho que a tônica do confronto é por aí. 1-1 é meu palpar. Eu misturei palpite com placar. Então, eu acho que o ambas marcam, ele faz mais sentido e tem um custo-benefício melhor, um odd 1,71, né? Eu acho que a do handicap do Bahia é uma boa pedida também, mas tem aquele risco, né? Vai que o... Tem um risco, sim. Ano passado o Vitória foi campeão em cima do Exato. Bahia, né? Tudo bem que esse Bahia tá até bem melhor do que o do ano passado. Ah, e eu estava lá. É, estava lá? Novo. Você não vai estar, né? Não, dessa vez não. Então o torcedor do Bahia agora pode... Pode ficar tranquilo. Bom, Vamos que vamos, ambas marcam. ambas marcam 5, então, a nossa sugestão aí pro clássico Bavi. Bom, saímos da Bahia e vamos para a Europa, que é um Do lugar lado. muito pior do que a Bahia, né? Diga-se A de Bahia é passagem. muito mais legal do que a Europa. Nem se compara. Mas vamos para lá, Alemanha. Que, inclusive, Copa do Mundo de... 2014 ficou na Bahia. Olha só, né? é tudo conectado. Tudo conectado. Se você, espectador, não percebe, a gente passa uma hora fazendo o roteiro tudo aqui faz pra sentido tudo aqui. encaixar. Exatamente, é sobre isso. Domingo, dia 23 de março, às 4h45, lá no Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund. Duelo de tetracampeões do Isso, mundo. Né? Alemanha As duas que estão ali atrás do Brasil e que eu espero que não ganhem uma Copa do Mundo para não igualar com a nossa seleção brasileira, né? E aí, podemos ir para ele já, Fabiano? Podemos ir para o nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma analisada aqui em algumas estatísticas, alguns confrontos. Na ida, a seleção alemã venceu por 2-1, né? Eu acho que a gente tem que trazer um ponto aqui. A seleção alemã hoje, em relação à seleção italiana, é uma disparidade considerável, né? Tanto que a Alemanha ali não estava nem com 100% dos seus jogadores à disposição, utilizou uns jogadores ali do Mainz, que faz uma grande temporada, né, na Bundesliga, e venceu a Itália por 2-1 de virada lá no jogo da ida. Na Itália o jogo, tá? E ainda mais agora, nesse jogo de volta, aí é que eu acho que a Alemanha ganha mesmo, tá? Muito bem, vamos ver os últimos confrontos, né? Porque lá na Itália, no San Siro, a Alemanha virou, né? A Itália abriu 1-0, Sim. foi para o intervalo vencendo, mas no segundo tempo a Alemanha venceu. Antes empate 1-1 com a Hungria, 7-0 na Bósnia, enfim, é um time que não perde no tempo normal há muito tempo, né? A Alemanha. Pois é. Tem a derrota aqui. Foi na prorrogação. Prorrogação, contra a Espanha. exatamente. Então acho que foi em novembro de 2023, algo assim. Cara, eu acho que é uma análise muito parecida para a nossa audiência que está sempre aqui conosco. A gente fez uma análise exatamente igual ali no jogo de ida, confiando na Alemanha e deu no que deu bom. Então, eu acho que não foge muito disso não. Pelo contrário, traz até mais confiança o fato da Alemanha já ter feito o resultado no jogo de ida. Seleção italiana, perdeu para a França. A gente até relativizou também nessa vitória contra a Bélgica. A Bélgica já estava praticamente eliminada. A Bélgica fez uma Nations League muito ruim, não conseguiu se classificar, né? Seleção italiana, velho. Cara, olha o time titular hoje em dia, só tem o Donnarumma ali eu digo a nível mundial, assim, né? O resto são jogadores nacionais. Eu descreveria... Tem o Kim, que faz uma grande temporada ali pela Fiorentina, o atacante, mas, cara, de forma geral, a seleção italiana não bem é abaixo, nem um né? pouco do que era ali 15, 20 anos atrás. Muito bem, né? Resultados aí, perdeu da França, né? Também 2 derrotas seguidas, aí venceu Bélgica, Israel, empatou com a Bélgica em casa, venceu Israel fora. A última grande vitória foi a França, né? Fora de França casa, por foi 3-1. na primeira rodada, né? Dessa Liga das Nações. Na Euro foi bem mal ali também, quase que não classifica e caiu pra para a Suíça nas oitavas. Então, Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, ver as odds para o confronto. O favoritismo é da Alemanha e bem alto, né? 1,74. Bem Cara, alto. agora sim, o favoritismo é muito alto, mas a odd é boa, ao meu ver, tá? É o que eu disse. É porque assim, tem que respeitar a Itália pela camisa, né? A gente tá falando de uma seleção tetracampeã do mundo. Mas é uma seleção que não disputou, velho, Copa do Mundo aí. Até fez uma Euro muito boa, né? Foi 2020 quanto? 2020 que aconteceu em 21, né? Isso, que eu ela acho foi que é campeã, isso. né? Foi campeã. Mas enfim, aí não jogou a Copa do Mundo em 22, caiu pra Macedônia do Norte nas eliminatórias. Cara, eu acho que a vitória da Alemanha já tem uma odd muito boa, 1,74. É uma seleção que, ao meu ver, é muito mais qualificada, que vive um momento melhor. Já fez o resultado no jogo de ida, a Itália vai ter que se expor. Então, eu acho que a Alemanha vai matar esse jogo com certa tranquilidade. Vitória simples, pagando 1,74 é uma boa pedida, ao meu ver. Muito bem, então 50 aí na vitória da Alemanha. Agora a gente vai para outro confronto interessante, né? França e Croácia, que foi a final da Copa de 2018, final da Copa do Mundo de 2018. A Alemanha e Itália foi a final da Copa de 90, agora a final da Copa de 2018, França e Croácia. Você já era vivo em 90? Em 90 não, nasci em 95. Que isso? Fazer 30 anos. Castigado, hein? Mas peso 30 quilos a menos que você. Por favor, vamos focar. Eu prefiro isso. Bom, França e Croácia, lá no Stade de France. Stade de France.
lá em Paris, né? A ida a Croácia venceu surpreendentemente, Cara, quebrou todos os apostadores, quebrou a gente também, que não tava confiando nisso. Pois é, né? 2-0. É porque a gente focou muito naquela coisa, que é um fato isso aí não dá pra negar. A Croácia, ela vem caindo muito de produção pós-Copa do Mundo do Catar, né? É uma geração já envelhecida e é curioso, porque é quase o mesmo time, né? O time da Croácia é Perisic, Modric, Kovacic, aqueles caras conhecidos, mas que já não estão mais naquele mesmo nível que era de 3, 4 anos atrás. Até mesmo se a gente comparar com 2018, né? Que também é a mesma galera de 2018. Enfim, é uma seleção que já não vinha muito bem, que não fez uma Eurocopa muito boa, mas começou esse jogo contra a França jogando muito, e a França muito mal. Então a Croácia fez o quê? Fez 2-0, minha filha, e botou o resultado debaixo do braço. Segundo tempo, a Croácia só fez se segurar, segurou o 2-0, e aí, tarefa complicadíssima para a França, que não fez fez um primeiro tempo muito abaixo. Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, não conseguiram performar bem lá no primeiro tempo, e aí se complicaram para esse jogo de volta, né? É isso, vamos para os confrontos recentes, né? Aplicativo do Game Arena aí na tela. Importante ele aparecer antes, né? Começando aí pela França, né? Que venceu aí esse último jogo. Perdeu esse último Perdeu, jogo. Né? Mas venceu o anterior contra a Itália, fora de casa 3-1. Vinha bem, né? Vinha bem. Uma primeira fase muito boa, só tinha perdido na estreia para a Itália em casa, mas ótimos resultados anteriormente. Na Euro foi eliminado pela Espanha, time campeão, né? Então o resultado até ok. Sim. Eliminou Portugal antes. Mas é um time que já passou mais confiança, né? Velho, assim, a geração é boa ainda, eu acho. Tá? Acho que a França tem muito potencial. É uma geração que vem chegou na Euro inovando. favorita, né? E não sim, conseguiu. Sim. E eu acho que, assim, no papel, se não for a melhor seleção do mundo, eu acho que, cara, é um das. Tá no top 3 ali, pelo menos, com tá? certeza. Acho que eu colocaria o quê? França, Brasil e Espanha hoje. Tô maluco? Alemanha, Argentina. Alemanha também, enfim. Pelo momento, né, assim. No papel, ok, são essas, sim. mas não... É porque a França tá sempre com jogadores novos ali se renovando, velho. O segundo tempo, a França tava jogando muito mal, entrou o Barcola, que vem fazendo uma temporada excepcional lá no PSG. Enfim, a França tem qualidade demais, né? E eu acho que tem potencial, diga-se de passagem, pra reverter esse placar, tá? Com certeza. Do outro lado, a Croácia vem desse grande resultado, mas antes não vinha tão bem, né, Fábio? É isso, né? Foi mal, dos classificados para as quartas, segundo, né? Foi o time de pior campanha, fez 9 pontos, né? 8 pontos. Foi 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Menos do que 50% de aproveitamento, venceu só Polônia e Escócia em casa, ok. Ele venceu as duas seleções que foram eliminadas dentro de casa. Fora isso, não conseguiu fazer mais nada. Então você via aí que realmente a Croácia não ia nada bem, né, velho? Exatamente. E na Euro antes? Na Euro caiu na primeira fase, não foi isso? Fase de grupos, não venceu nenhum dos jogos. Perdeu da Espanha, empatou com a Albânia e empatou com a Itália, 2 pontos, eliminado aí na primeira fase. Mas a Croácia, que inclusive é a atual vice-campeã da Liga das Nações, né? Tem esse ponto, né? Ela perdeu para a Espanha na final, na última decisão. Bom, vamos agora para o nosso momento bet nacional, né? Temos aí as odds, o favoritismo é da França, se tivesse uma odd um pouco melhor, né? Já daria para ir. Acho que a França vai ganhar, não sei se vai ser o suficiente para reverter, mas... Eu concordo. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí a tônica desse jogo, tá? Eu acho que a Croácia vai entrar para se defender, né? Eu acho que não tem muito o que fazer. Tem que ter um resultado de vantagem de 2 gols. A grande questão é que a França, ela fez essa partida ruim, mas ela tem muito mais qualidade e vivia um momento muito melhor aí do que a seleção croata. E tem potencial para reverter. Você pensar que um 3-0 para a França não é uma loucura, tá? Tem potencial para. A grande questão é que a Croácia se defendeu muito bem nesse segundo tempo contra a França, velho. Não sei se o fator casa acabou ajudando também, mas é o que nos deixa com um leve pé atrás. Ou seja, o meu palpite para esse confronto aqui, eu acho que a França vence por 2 gols de diferença, tá? Mas eu tenho um medinho, não vou mentir. Então, a nossa dica para essa partida vai ser o handicap asiático -1. Por quê? Se eventualmente a França só vencer por 1 gol, a gente pelo menos está protegido. A gente não vai perder dinheiro. Se der a lógica e a França vencer por 2 ou mais, que é a tendência que a gente espera aí, que eu acho que vai acontecer, show de bola, é green. Mas se, a França fez 1-0, a Croácia se defendeu, a França não conseguiu fazer o 2-0, beleza, a gente não perde dinheiro, estamos protegidos pelo menos. E se der a lógica, a gente ganha. Muito bem, então vamos botar 50 aí no handicap, -1 a favor da França, né? Asiático, né? Asiático, né? Só dá ruim se a França não vencer, né? Se a França não vencer é o que dá ruim. Mas coisa que eu acho que não pelo menos uma vitória simples aí já nos livra de perder dinheiro. E o 2-0, que é o placar que a França precisa para levar pelo menos para os pênaltis. Perfeito. Aí a partir daí temos o green na nossa aposta. Bom, agora Portugal e Dinamarca, né? Outro que também saiu atrás no confronto de ida, perdeu por 1-0 lá na Dinamarca. O jogo vai ser domingo, 4h45, né? Como todos os jogos das quartas de final. Podia ser dividido, né? Podia ser uns 2h30, outros, enfim, para acompanhar mais jogos, mas enfim, é tudo no mesmo horário, lá no José Alvalade, que é o estádio do Sport, né? Sim, pois é, velho. E é aquela coisa, né? A Dinamarca ela já fez 1-0 na ida, então esse jogo tá muito bem definido. Portugal ataca e a Dinamarca. Vai ser isso aí o jogo inteiro, né? Com toda certeza. Exatamente. Gostou, né? Gostei. Eu tava me preparando para esse momento.
Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos analisar? Por quê? No papel, Portugal é melhor. Bem melhor até, eu diria, tá? Mas, meu irmão, o jogo da Dinamarca na ida foi muito bom, tá? Eu diria que 1-0 foi pouco. Poderia muito bem ter sido 2-0 para a Dinamarca esse jogo. A Dinamarca perdeu pênalti, inclusive com o Eriksen ali no início do jogo, no primeiro tempo ainda. Jogou bem melhor a Dinamarca do que a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo sumido, né? E a seleção portuguesa, cara, você vê ali do meio, é muito qualificado esse time de Portugal, tá? É um timezinho bem bom. Tem que parar de Cristiano Ronaldo, pô. Tem que formar Não pode uma depender mais dele, seleção não. sem ele. Ele é banco ali. Cara, a gente tá falando de um Portugal que tem ali um Pedro Neto, que faz boa temporada no Chelsea, tem Rafael Leão, tem Bruno Fernandes, tem muita Essa qualidade. insistência de Cristiano Ronaldo como titular tá fazendo o Portugal parar de evoluir, viu? Você tem um ponto muito interessante e agora você conquistou muitos haters, eu acho. Da nossa audiência aqui. Você que ama Papai Cris, deixa o like. Comentário aí. Deixa o like. Também é importante. Pra Cristiano Ronaldo. Dito isto, Portugal perdeu na ida por 1-0, analisando os últimos confrontos, né? Havia empatado com a Croácia em 1-1. Invicta, não foi na primeira fase, 3 vitórias e 3... O que foi que você tá rindo? Foi bom. Foi uma ótima campanha. 3 vitórias e 3 empates. Portugal tava invicto e vinha bem, né, velho? Pode-se dizer que vinha bem. A Eurocopa foi mais ou menos, deu uma vacilada ali contra a Eslovênia, só veio passar nos pênaltis. Ela caiu pra França nos pênaltis, né? Foi 0-0. E de lá pra cá, sem perder, né? Não perdeu nenhum jogo. A última vitória foi na... perdeu agora a Dinamarca, né? Eu digo na Liga das Nações ali na primeira fase, foi invicto. Muito bem, momento... Não, a Dinamarca antes. Momento Dinamarca agora, momento Dinamarca. Depois de um momento Portugal. Por favor, vá. Venceu a Portugal por 1-0, aí na primeira fase ela caiu no grupo com a Espanha, né? Conseguiu até ficar na segunda colocação, superando Sérvia e quem mais? Sérvia e Suíça. Pois é, a questão é que a Dinamarca ela vinha de 4 jogos sem vencer antes desse jogo contra Portugal. Eram 4 partidas consecutivas sem saber o que era vitória. Ele venceu os 2 primeiros jogos. Só que a gente pode até relativizar um pouco. Por quê? Ele venceu a Sérvia e a Suíça em casa, que são as 2 seleções que foram eliminadas. Foi jogo duro com a Espanha, por exemplo. Exato, fez um jogo duro. É uma seleção chatinha. Eu acho que é aquela seleção que incomoda. É uma boa definição. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional agora, né? Porque o favoritismo é de Portugal. Mas é um favoritismo Mas muito o primeiro jogo já não dá pra gente confiar tanto, né, na vitória de Portugal. Se tivesse uma odd mais alta, sei lá, 1.8, eu diria que teria seu valor. Se Portugal tivesse atacado mais no primeiro jogo, dava uma confiança que em casa a bola ia entrar e tal. Mas 1,58 para confiar em Portugal, eu tenho meu pé atrás, tá? Eu não garanto que Portugal vai se classificar, não. E por outro lado, eu acho que a Dinamarca vai fazer um joguinho mais ali de segurar, né? Um empate já baixa para a Dinamarca. Então, qual é a nossa alternativa para esse confronto? Melhor do que a vitória de Portugal, acredito eu. Combina, Portugal ou empate, também não acho que Portugal vai chegar a perder. A Dinamarca, ao meu ver, sequer vai tentar propor muito jogo, deve se segurar. E combina com menos de 3,5 gols, que é a tônica para esse confronto de poucos gols. Portugal não conseguiu atacar muito bem no primeiro jogo, Dinamarca deve se defender aqui. Mesmo se Portugal avançar, ao meu ver, vai ser um 2-0 Portugal, ou talvez um 2-1 e por pênaltis, né? Ou 1-0 Portugal. Então eu acho que não vai fugir muito disso. Dificilmente, ao meu ver, vão sair 4 ou mais gols nessa partida. E eu também não acho que Portugal perca. Então, gosto dessa opção e a odd é parecida com a vitória, né? 1,52 para 1,58. Mesmo sendo um pouquinho abaixo, eu acho que o custo-benefício aqui é melhor. Boa, então 50 aí nesse criar aposta com dupla hipótese Portugal e o menos de 3,5 gols. Bom, agora a reedição da final da Copa de 2010, né? Temos Espanha e Holanda na ida 2-2, um jogo bem movimentado. Né, jogo de volta agora lá em Valência, no Mestalla, domingo também às 4h45, Matheus Montenegro. Pois é, jogaço, né? Tem, cara, essa Liga das Nações, vários confrontos interessantes aí, né, nessa ida. A Espanha que jogou melhor do que a Holanda, né? Contou com a expulsãozinha da Espanha, da Holanda ali já na reta final e acabou fazendo o gol de empate com o Mikel Merino na reta final do jogo. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada aí nos últimos confrontos e não só nesse último, que ao meu ver, meio que encaminhou a classificação da Espanha, tá? Esse golzinho no final aí foi primordial para a seleção espanhola, ao meu ver, não acabar passando pode dizer que é uma zebra, né? Porque a seleção espanhola vem bem há um bom tempo, tá? Fez uma boa campanha aí na primeira fase, foram 5 vitórias e um empate, né? Ele só empata com a Sérvia na estreia em 0-0. Outra coisa, levou pouquíssimos gols, tá? Também não leva muitos gols. Desde a Eurocopa, velho, a seleção espanhola, ela não vinha sofrendo muitos gols. Ela passou na primeira fase sem sofrer nenhum, foram 3 jogos, 3 vitórias, sem sofrer gol. Até levou ali na reta final, mas foi campeã, né? É uma seleção que passa muita confiança já há um bom tempo. A última derrota foi um amistoso contra a Colômbia, né? Contra a Colômbia, no dia 22 de março. Faz um ano já que a Espanha não perde. E outra, foi um amistoso, tá? Um jogo oficial é mais tempo ainda aí que a Espanha não perde. Enfim, é uma seleção que hoje passa muita confiança, é uma nova geração que já está consolidada. Atual campeã da Liga das Nações e da Euro, né? Pois é, a gente tá falando de uma menina mal que tem 17 anos, mas que já é uma realidade, não é mais uma promessa. Nico Williams também tem acho 17 que ainda? 17. Cara, ele jogou a Euro com 16, pô.
Ele tem 17 ainda. É inacreditável o que esse moleque faz com 17 anos. Muito tá? bem. Vamos pro... O que você fazia com 17 anos? Com 17 anos? Ah, muita coisa. Eu jogava muito videogame, comia bastante. Isso Até diz hoje, muito. né? Você faz as duas coisas até hoje. Você Você tem... Tô errado? Estou Mais do feliz. que 17 anos. Bom, vamos... E a Holanda? A Holanda empatou, né? Vem de empates aí contra a Bósnia e contra a Espanha. Na ida, a Holanda foi mais efetiva, né? Nesse primeiro jogo. Conseguiu fazer ali 2 gols, mas a Espanha realmente é favorita, mas não sei, viu? A Holanda pode atrapalhar, viu? Tu achas? Eu não tenho... Assim, não sei. Tô muito confiante não nessa Holanda não, tá? Na primeira fase foi segunda colocada, né? Ficou atrás da Alemanha. Cara, a Holanda, ela fora de casa, ela não ganhou da Bósnia, ela não ganhou da Hungria, empatou os 2 jogos em 1-1, perdeu para a Alemanha, aí empatou com a Alemanha dentro de casa também. Cara, eu honestamente, eu esperava um pouco mais dessa seleção holandesa, tá? É uma geraçãozinha aí que tem uns jogadorzinhos novos interessantes, mas eu esperava mais. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é da Espanha, uma odd interessante já. É uma odd que eu gosto, tá? É uma odd que eu gosto. Porque a Espanha já foi melhor na ida, no jogo sendo lá na Holanda, tá? É uma seleção que já não perde há muito tempo. 1 ano sem perder. Jogos oficiais até mais. Uma seleção que passa muito confiança, muito sólida. Atual campeão da Euro, atual campeão da Liga das Nações. Velho, eu gosto muito dessa vitória. Mas Marcos, tá quanto? Só pra gente comparar e mostrar outro mercado aqui. 1,75. Tem uma odd interessante. Mas, cara, época eu não confio A seleção espanhola, ela é bem defensivamente também, tá? Como eu disse, velho, a Holanda fora de casa, ela não ganhou da Bósnia, não ganhou da Hungria nessa Liga das Nações. Pode até pitar um gol, mas eu prefiro confiar na Espanha. Até porque se for pra pitar gol da Holanda, eu acho que vai ser 2-1, 3-1 pra Espanha. Então, eu gosto demais dessa vitória da Espanha. Acho que é a melhor opção, inclusive, desse domingo. Selo Hotbet, vamos com a stake dobrada aí na vitória da Espanha. Muito bem, então vitória da Espanha contra a Holanda é a nossa principal dica aí nessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Dá um joinha, se inscreve no canal, comenta aí o que você tá achando, né? Tá gostando aí dos nossos greens, dos nossos heads também, né? Tem galera que Das gosta nossas de resenhas. comentar, das nossas resenhas, enfim. Comenta. Estamos aqui para analisar, né? Todo dia tem edição do Bets do Dia para falar dos esse. principais jogos aí do futebol nacional e internacional e também não paramos na data FIFA. Valeu, Matheus Montenegro, valeu, junto. galera, bom domingo, ótima semana. Jogue com responsabilidade, aposta em entretenimento, tá? Não é investimento, troquinho do pão, enfim, é isso.